Olá, povo de Deus. Estou aqui no canal Diariamente com você. Gostaria de deixar uma mensagem. Nesse momento, sou grata a Deus, tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos. É, eu gostaria muito de deixar um versículo para os irmãos nesse momento. Eu quero confessar para os irmãos, né, que esse é o primeiro vídeo que eu faço. Portanto, vocês vão entender, né? Primeiro vídeo, a qual eu faço assim, trazendo a palavra, né? E o Senhor já falou comigo há algum tempo, colocou no meu coração, eu estava fugindo, mas hoje eu estou aqui agradecendo a Deus e quero deixar aqui uma palavra da parte do Senhor que fica em Mateus, louvado seja Deus, Mateus 8 e o versículo 23, que fala sobre Jesus apazigua a tempestade. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande, e que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. Louvado seja Deus. E os discípulos se aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temes, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E o 27 diz: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus. Então, meus queridos, amados ouvintes da Palavra de Deus, do canal Diariamente com você, nesse momento eu gostaria de falar para você a tempestade que hoje eu e você está vivendo. Eu sei que não é fácil. Muitas das vezes passamos por tempestades, mas sabemos que estamos, o Senhor, né? O nosso Deus está no nosso barco. A palavra do Senhor diz: se eu estou em Cristo, Ele estará comigo por onde quer que eu vá. Então, a tempestade ela vem, aleluia, louvado seja Deus, mas ela passa. Porque muitas das vezes estamos vivendo aquele momento em tempestade, mas é o Senhor, para que Ele nos garanta naquele momento que Ele está conosco. Mas como é que eu vou a saber como é que Ele está comigo? Louvado seja Deus. É quando eu e você clama, é quando você ora e diz: Jesus, o Senhor está no barco. A palavra do Senhor diz que ele estava no barco dormindo, mas a palavra do Senhor diz que ele estava dormindo, mas ele permitiu aquela tempestade para que eu e você o chamasse ou falasse: Senhor. Porém, estava dormindo, e os seus discípulos se aproximando, se despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque nós perecemos. Aleluia. Então, eu tenho certeza que o Senhor estava no barco, mas ele queria que os discípulos o chamassem. Ele falou que eles estavam perecendo, e Deus falou assim. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, ele repreendeu o vento e o mar e seguiu uma grande bonança. Então, o Senhor, ele foi, louvado seja Deus, chamado pelos aqueles discípulos. Eles foram lá e falaram: Senhor, não se preocupa que perecemos. Então, eles foram até a Jesus, pedindo que ele acalmasse aquela tempestade. E muitas das vezes a gente estamos vivendo uma tempestade e queremos que o Senhor opere, que o Senhor chegue e nos livre daquela tempestade. Mas é preciso eu e você ir lá e chamar o Senhor. E como é que nós estamos chamando a atenção de Deus, do Senhor Jesus? Aleluia, louvado seja Deus. Porque o Pai e o Filho, a gente fala sempre, eles são as mesmas pessoas. A Bíblia diz que o Senhor, ele está em Cristo. Cristo, Jesus está nele. Então, o Senhor fala nesse momento. E ele se levantou e repreendeu o mar e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Se chama Jesus Cristo de Nazaré. A mim veio agora em memória, veio no meu coração, que Jesus estava lá, mas ele disse: Que homem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, a qual o Senhor colocou naquele momento
no barco com aqueles discípulos, para que eles soubessem que eles não estavam só, que eles tinham um Jesus Cristo que estavam ali, no momento que eles precisavam. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus, ela diz para mim nessa tarde, qual é o vento que você está passando? Qual é o levante, né? Que o Senhor, aleluia, permite na nossa vida muitas das vezes. Porque alguém não quer viver. Eu e você não quer viver tempestade, eu e você não quer viver vento, né? Mas tudo passa. Mas aquele momento que a gente está vivendo, precisamos ter um encontro com Jesus, chamar Ele para que Ele nos levante, nos dê aquela ordem, a tempestade, para que ela se acalme. Então, para eu e você viver as experiências com Jesus, precisamos passar por vento, por tempestade, para poder lidar com o processo e saber que nós temos um Jesus Cristo que está conosco a todo tempo para nos livrar da tempestade e do vento, que vem para nos ensinar a lidar com o dia a dia, com as lutas, com a tempestade que vai vir sobre as nossas vidas. Então, até eu e você sair daqui, deste mundo, vai ter tempestade, vai ter luta, mas também ele diz que veio a bonança. Porque depois da tempestade veio a bonança. Ele diz que veio uma grande bonança depois daquela tempestade. Então nós temos que entender, né, que depois de uma grande vento, de uma grande tempestade, vem a bonança, meus queridos amados. E ele diz, também achei lindo, e aqueles homens se maravilharam e disseram, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então o mar, o vento, ele é dono, aleluia. O vento e o mar, Deus, ele tem o domínio. Ele que é o dono do mar, ele é o dono do vento. Foi ele que criou. Ele criou o mar, criou o vento, criou todas as coisas. Então, se ele deu a ordem, ele parou. Por quê? Se eu tenho domínio a qualquer situação na minha vida, eu posso resolver. Mas tem coisas que eu não tenho. Mas o meu Deus, o Senhor Jesus, é quem tem o domínio sobre a criação dele, que é o mar e o vento que está acontecendo na minha e na tua vida. Então, nesse momento, eu quero agradecer a Deus, porque eu estou aqui apenas deixando esse versículo, né? É meu primeiro vídeo trazendo a mensagem. Eu peço que vocês entendam, meus queridos amados ouvintes, mas essa é a mensagem que eu quis deixar para vocês. Qual é o mar que está diante de você, o vento que está acontecendo na tua vida? Mas depois de tudo isso, Deus vai trazer uma grande bonança para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, eu abençoo você. E que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E que o vento que está vindo, ou que veio, ele vem, mas passa. Você vai passar e dando glória a Deus. Amém? E você vai contar as experiências e a bonança vai chegar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.